Hoje a gente vai montar mais um PC barato para jogos que consegue rodar bastante coisa aí para você que tá querendo montar um PC básico para jogar com uma boa qualidade, uma boa taxa de FPS, tá? Hoje eu vou te mostrar a peça desse PC, a gente vai bagunçar isso em jogos e você vai avaliar se quem sabe essa não seja aí uma boa opção para você hoje. Bom, pra gente tá montando esse PC hoje, a gente vai estar precisando pegar aqui umzinho da linha E3, que é o zinho aí E3 1225V3, tá? Que é um processador bem interessante pra gente estar utilizando aqui nesse PC, até porque ele é umzinho ali da quarta geração de processadores da Intel, bem próximo ali mesmo de processadores como o i5, né? Basicamente ele é como se fosse um i5 ali de quarta geração, porém custando bem menos, né? É um processador bem interessante, até porque assim como o i5, ele conta ali com seus 4 núcleos e 4 threads, então em termos de performance aí, ele é um processador bem interessante mesmo pra gente estar utilizando aqui nessa configuração, beleza? E um detalhe bem interessante desse processador é o seu vídeo integrado, que inclusive é o que a gente vai estar utilizando nesse PC. Esse processador conta com a Intel HD P4600, tá? Que apesar de ser um vídeo integrado um pouco mais fraco, né, um vídeo integrado ali basicamente feito para dar imagem no PC, ele ainda assim consegue surpreender muito bem, tá? Principalmente nos jogos que a gente vai ver aqui. Em termos de desempenho, ele consegue se sobressair muito mais do que o 1225V2, tá? Apesar de ser só uma geração diferente, essezinho aqui já consegue entregar um desempenho bem melhor aqui pra gente, tá? Então assim, em termos de performance, essezinho aqui é bem interessante mesmo, tá? E hoje a gente vai conseguir encontrar umzinho desse aqui no AliExpress, num preço bem interessante, tá? Já aproveitando as ofertas, com frete e taxa e tudo incluso, hoje a gente consegue pegar um processador desse até mesmo na faixa ali dos R$ 138,21, tá? Que para um processador desse aqui, considerando o desempenho que ele entrega, até que tá num preço bem interessante e vai servir também muito bem aqui para esse nosso PC, beleza? Já falando do Hercule para esse nosso processador, tá? Hoje eu vou te recomendar aqui um Hercule um pouco melhor do que o da Intel, até porque esse processador tem um TDP um pouco alto, significa que ele é um processador que consome mais e consequentemente ele esquenta um pouquinho mais. Então é interessante a gente pegar aqui um Hercule que vai refrigerar bem esse processador, porque senão a gente também pode acabar perdendo desempenho aí, porque o processador começa a ficar muito aquecido, tá? Para isso a gente vai pegar aí, né, o Hercule Ryzen Mode Gamer Z4, né? Que é um Hercule bem interessante, tá? Um Hercule que já consegue refrigerar muito bem esse nosso processador, até porque ele tem um TDP máximo aí de 100 watts. Então, é um Hercule que tem uma dissipação mais interessante. Então, para esse nosso processador aqui, esse Hercule vai servir muito bem. E que hoje também a gente consegue encontrar um Hercule desse num preço muito bom também aqui no site da Kabum, tá? Até mesmo na faixa ali dos R$ 34,98, tá? Que para um Hercule desse aqui, tá no preço muito bacana também. E vale mencionar aí também, esse Hercule já acompanha pasta térmica. Então, realmente tá num preço muito interessante, vai servir também muito bem aqui para esse nosso PC, beleza? Bom, de placa-mãe para esse nosso PC, a gente vai precisar aqui contar com uma placa-mãe LGA 1150 padrão aí, né? Que é uma placa-mãe que tem suporte para a quarta geração de processadores da Intel, né? Então ela vai ter suporte para processadores como i3, i5 e i7 izinhos, né? Como é o caso que a gente tá pegando aqui, de quarta geração, tá? Então se você for querer pegar algumzinho, o zinho tem que ser da linha V3, e enquanto aos outros processadores da Intel, você pode pegar somente de quarta geração aí, né? Placa-mãe DDR3, né? Que se eu não me engano tem suporte para até 16 GB de RAM, o que na minha opinião 16 GB de RAM hoje ainda é muito mais que o suficiente, então acredito que de suporte para memória RAM essa placa-mãe tá bem tranquila e vai servir também muito bem para o que a gente vai precisar aqui, beleza? E que hoje também a gente consegue encontrar uma placa-mãe dessa num preço bem interessante também aqui no Mercado Livre, tá? Até mesmo na faixa dos R$ 209,15, tá? Que para uma placa-mãe que tem suporte para a quarta geração aí, tá num preço até que bem interessante, considerando que a LGA 1155 também já tá quase nesse preço, então assim até que tá valendo muito a pena e vai servir também muito bem aqui para o que a gente vai precisar nesse PC, beleza? De memória RAM para esse nosso PC, tá? Considerando que a gente tá sem placa de vídeo, a gente vai usar somente o vídeo integrado. É interessante a gente pegar aqui 8 GB de RAM, a gente vai pegar aqui 8 GB de RAM DDR3 aí, né? Que é um modelo 100% compatível com a nossa placa-mãe. 8 GB aqui já dá conta muito bem, tanto do sistema quanto também dos jogos, como é o caso que a gente vai ver aqui, tá? Apesar de que 8 GB aqui já vai servir muito bem aqui para essa configuração, principalmente considerando os jogos que a gente vai ver aqui. Caso você queira ter um pouquinho mais de desempenho, também vale a pena você investir em 16 GB. Eu particularmente não considero que vai ter um desempenho tão maior assim, que de fato vai haver tanta diferença, porém em alguns jogos pode ser que você sinta assim uma leve diferença aí com 16 GB, beleza? Mas hoje 8 GB aqui já tá mais do que o suficiente, e que também hoje a gente consegue encontrar na Shopee um pente de 8 GB aí, 1600 MHz, até mesmo na faixa dos R$58, tá? Que para um pente de 8 GB aqui tá no preço muito bom e vai servir também muito bem aqui porque a gente vai precisar nesse PC, beleza? Falando de armazenamento para esse nosso PC, tá? Considerando aí que a gente quer ter um pouco mais de performance, já que a gente não tem placa de vídeo, é interessante a gente pegar aqui um SSD. Um SSD já vai conseguir deixar o nosso sistema bem mais rápido, né, para inicializar, para fazer as tarefas aí básicas do PC. É bem mais interessante, tá, do que utilizar um HD. Caso você esteja com pouca verba, pode pegar um HDzão também, tá? Já vai servir aí, já vai dar para usar. Porém, a gente vai pegar aqui um SSD de 128 GB, tá? Que eu sei que é pouco, porém é mais para caber dentro do orçamento. E 128 GB aqui já dá pra gente instalar o Windows, baixar alguns jogos. E caso você curta a configuração, é só você instalar
investir em mais SSD, tá? SSD é fácil de revender, então dá pra gente conseguir fazer o upgrade aí futuramente. Então, apesar de ser pouco, um SSD desse aqui já vai servir muito bem aqui pra gente, que também hoje a gente consegue encontrar no preço bem interessante aqui no AliExpress, já aproveitando as ofertas com frete e taxa, tudo incluso. Hoje a gente consegue pegar um SSD desse, até mesmo na faixa ali dos R$ 77,05, tá? Para um SSD de 128 GB, tá no preço até que bem pagável e vai servir também muito bem aqui pro que a gente vai precisar, beleza? Falando da fonte para esse nosso PC, tá? Considerando que esse PC não tem placa de vídeo, a gente não tá usando nada RGB, nada muito demais aí, tá? Nada que de fato vai consumir muita energia. A gente pode sim pegar aqui uma fonte genérica mesmo de 200 watts, né? Eu recomendo pelo menos de 200 watts, né? Contudo, o que importa é que uma fonte dessa vai sim conseguir alimentar um PC desse bem tranquilo, tá? E é claro que vale ressaltar que se você for fazer algum upgrade, queira colocar aí, né, uma placa de vídeo melhor, ou talvez queira colocar algumas fontes RGB, dependendo do gabinete que você for pegar, você vai precisar trocar de fonte, beleza? Então essa fonte ela vai servir somente para o PC básico. E hoje a gente vai conseguir encontrar uma fonte dessa num preço bem interessante também aqui na Shopee, até mesmo na faixa ali dos R$ 40, tá? Que eu confesso que tá um pouco mais caro recentemente, né? Em si, as peças de hardware têm subido bastante, então infelizmente a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, tá? Mas apesar de tudo, até que tá num preço interessante aí e vai servir também muito bem aqui para essa nossa configuração, beleza? De gabinete, mais uma vez, hoje eu vou te sugerir que você garimpe nos marketplace, tente encontrar um gabinete usadão mesmo, bem básico, só pra gente colocar essas peças aí e conseguir montar esse PC, beleza? Bom, mas de peças era isso, agora a gente vai de fato ver alguns testes em jogos pra gente poder avaliar o desempenho desse PC. Bom, e começando os testes aqui com Mortal Kombat X, né, que é um jogo de luta pra quem curte, a gente até que tem um game aqui rodando de uma maneira bem interessante, tá? Com os gráficos aí bem reduzidos, porém um jogo até que consegue pegar uma boa taxa de FPS, né? Pra quem curte a franquia Mortal Kombat, o jogo até que consegue rodar de uma maneira bem interessante mesmo aqui nessa configuração, beleza? E pra quem curte um jogo de futebol, né, a gente tem aí o PES aí rodando nessa configuração, tá? Obviamente você vai precisar rodar o PES mais antigo aí, no caso do teste aí é o PES 2017, né, que é um jogo de futebol, pra quem curte, né, até que dá pra rodar aqui bem tranquilo com a boa média de FPS aí dentro do game, tá? Pra quem curte um jogo de futebol aí, vale a pena testar os outros, tá? Caso você queira, talvez ele até o 22, eu acho que dá pra rodar nessa configuração, mas acima disso eu acho que realmente só roda com placa de vídeo, mas de modo geral, até que dá pra brincar assim no PES aqui com a configuração dessa, beleza? Outra coisa também bem interessante que dá pra gente fazer nessa configuração, tá? É emular alguns jogos aí de PS2, tá? Que consegue rodar até que de uma maneira bem interessante aqui, tá? Utilizando aí o emulador PCSX2 aí, a gente consegue rodar até mesmo jogos como God of War 2, que é um jogo já meio pesadinho aí, porém que nessa configuração consegue rodar de maneira até que bem fluida ali nos 60 FPS, né? Pra quem gosta aí de jogos de PS2, com certeza vai dar pra jogar bastante coisa mesmo aí numa configuração dessa, beleza? Outro jogo também que a gente vai conseguir rodar de uma maneira até que bem interessante mesmo aqui é o Valorant, tá, galera? Valorant aqui nessa configuração vai rodar até que de uma maneira bem bacana, dando pra gente conseguir curtir o game bem de boa. Obviamente que você vai precisar manjar das configurações, porque a gente precisa reduzir os gráficos e também reduzir a resolução aí, né? Bom você também fazer uma otimização no seu PC em si, porque aí sim o jogo vai rodar de uma maneira bem mais fluida, tá? Mas de modo geral, o Valorant aqui até que roda de uma maneira bem bacana mesmo nessa configuração aí, beleza? Outro jogo também que a gente consegue rodar nessa configuração também é Free Fire, né? Pra quem curte Free Fire também, nessa configuração a gente até que consegue pegar uma média bem interessante de FPS ali no Free Fire. Free Fire também depende muito de configuração, emulador e todas essas coisas, mas de modo geral, esse processador aqui até que consegue sim aguentar muito bem ali o Free Fire, dando pra curtir o game bem de boa mesmo, beleza? Outro jogo que a gente tem aqui também, né, é Minecraft, e nessa configuração também a gente vai conseguir rodar bem de boa, né? Minecraft não é um jogo relativamente tão pesado assim, então até que a gente consegue sim ter uma boa média de FPS aqui no jogo, dando pra rodar bem bacana mesmo, inclusive até tendo margem pra gente conseguir utilizar shaders, tá? Que deixa o jogo bem mais interessante, e o jogo ainda consegue pegar uma boa média de FPS ali, rodando bem tranquilo mesmo nessa configuração aí, beleza? Um outro jogo que a gente consegue até rodar de uma maneira bem interessante aqui, tá? É Fortnite, cara. Apesar de que eu não recomendo essa configuração para jogar Fortnite, tá? Se você quiser brincar um pouco ali nos mapas personalizados do Fortnite, você até que vai conseguir sim rodar de uma maneira jogável, eu diria, tá? O jogo até que pega ali uma média de FPS interessante e dá assim pra gente brincar ali no Fortnite, beleza? Bom, e um teste que não podia faltar aqui, né, claro, é dentro do GTA V, cara, que na minha perspectiva me impressionou demais, tá? O jogo consegue rodar de uma maneira bem interessante, às vezes pegando até mesmo ali 40 FPS, tá? Fica bem na média dos 35, 30 e poucos, tá? Obviamente que dependendo do lugar o jogo vai pegar ali 30, às vezes pode cair um pouquinho, porém, cara, de um modo geral, o jogo fica até que bem mais jogável do que em outros vídeos integrados aí que a gente vê aí, tá? Mas aí, o que você achou dessa configuração de hoje? Você acha que vale a pena montar um PC desse? Comenta aí que eu quero saber, tá? Eu vou ficando por aqui, forte abraço aí e até a próxima.